Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso comparar os homens dessa geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocaremos flauta, mas nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Amém. É a terceira semana que nós falamos sobre João Batista e Jesus. João Batista, que era primo de Jesus, e depois desse trecho, a história de João Batista acaba no Evangelho de Lucas. E Jesus começa a dizer o seguinte: olha, os fariseus e os religiosos, eles ouviram a palavra de Deus, mas eles rejeitaram o caminho de Deus que era justo e não foram batizados por João Batista. Enquanto que os publicanos e pecadores ouviram a palavra de Deus, se arrependeram e foram batizados. Jesus estabelece dois grandes grupos: o grupo dos fariseus que rejeitam o plano de Deus e o grupo dos publicanos e pecadores que recebem a palavra de Deus. Não é engraçado pensar assim? Aquelas pessoas que tinham as melhores condições por estarem num lugar apropriado, por terem tido um conhecimento ao longo dos anos religioso, por ensinarem todos os sábados a lei e por praticarem à vista das pessoas os mandamentos de Deus. Essas pessoas que eram os fariseus e os mestres da lei, essas pessoas, quando ouviram a mensagem de Jesus, não identificaram essa mensagem de Jesus como sendo a mensagem vinda de Deus. Como pode um negócio desse? Eu fiquei imaginando esse texto. Pessoas que, eles sabiam de cor o Antigo Testamento. Eles sabiam de todas as promessas que Deus tinha feito aos antepassados, pelos profetas, pelos grandes homens de Deus. E quando veio o cumprimento de toda a promessa, que é Jesus Cristo, o Messias, eles não entenderam nada do que estava acontecendo, e ao invés de ouvir a mensagem de Jesus, eles fizeram o quê? Rejeitaram. Ao invés deles se arrependerem, eles abandonaram o caminho de Deus. Em compensação, aquelas pessoas que nós achamos as mais pecadoras, as mais sujas, as mais marginalizadas, os mais discriminados, aquelas pessoas com as quais a gente não quer nem sentar e nem comer junto, essas pessoas que muitas vezes não tinham um conhecimento tão preciso da lei, dos mandamentos de Deus, quando ouviram a palavra de Jesus, entenderam, se arrependeram e foram batizados por João Batista. Esse batismo que significava o perdão dos pecados. Era como se você colocasse a sua vida dentro da água, limpasse e tirasse da água uma nova vida, uma vida limpa, purificada. Esse era mais ou menos o significado do batismo naquela época. Imagina
como que estava o coração de Deus? A gente tem que, às vezes, querer entender um pouquinho como que é o coração de Deus. Aquelas pessoas que mais pareciam estar perto de Deus, na verdade estavam longe. E aquelas pessoas que à vista de todos estavam longe de Deus, quando Deus falou através de Jesus, eles chegaram perto. E Jesus fala o seguinte: como que eu posso comparar essa geração? Se referindo aos fariseus que não obedeceram e que não escutaram a palavra de Jesus e que rejeitaram o batismo de João Batista. Como que eu posso comparar essas pessoas? São como crianças que brincam de tocar flauta. Você toca a flauta, mas a criança não tem nenhuma reação. Você fala para o seu amigo: eu estou tocando flauta, dança comigo, canta comigo, alegre-se comigo. Mas eles fizeram totalmente o contrário. 32, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. E Jesus complementa dizendo: pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Pessoal, meus irmãos, a religião, o sistema que nós criamos em torno de nós, tem o poder de nos cegar, de nos tornar surdos. Os fariseus, eles criam em Deus, eles guardavam os mandamentos de Deus, mas eles faziam tudo da maneira deles. É como se eles criassem uma tradição própria deles. Eles não entenderam que Jesus veio trazendo uma mensagem, trazendo o reino de Deus sobre a terra. E aquelas pessoas que eram para receber Jesus de braços abertos, no final acabaram rejeitando Jesus. E os fariseus faziam uma comparação com Jesus e com João Batista. De João Batista, os fariseus falavam o seguinte: esse cara aí no deserto, que jejua e que come coisas estranhas, que vive sozinho, esse cara é um endemoniado. E esse Jesus, que anda aí comendo e bebendo com as pessoas, é amigo de publicanos e amigo de pecadores, esse Jesus é um louco também. Quer dizer que os fariseus não estavam olhando e não estavam enxergando o interior e a essência do negócio. Estavam olhando para o quê? Para o exterior das coisas. Você sabe que tem um ditado que diz mais ou menos assim: dançar conforme a música, não é? Quando você entra num lugar e se submete a todas aquelas regras que tem em determinado lugar, você está dançando conforme a música, você está cantando segundo a cartilha. E os fariseus queriam que as pessoas fizessem isso. Olha, aqui está o nosso jeito de adorar a Deus, aqui está o nosso jeito de conhecer a Deus, essa é a música, vocês dançam conforme essa música, aqui está a partitura, vocês tocam exatamente conforme essa partitura. Não sei quantos de vocês apreciam música clássica, eu gosto. Você pode pegar uma mesma peça de música, não é? Você pode pegar qualquer um, Mozart, Beethoven, Bach. Mas
as diversas orquestras do mundo têm uma maneira própria de interpretar. Cada maestro tem uma maneira própria de conduzir, que embora obedeça às notas, os tempos, mas parece que o sentimento da música muda de acordo com as pessoas. Mas os fariseus queriam que todo mundo fizesse aquilo que eles mandavam. Eles queriam, na verdade, controlar as pessoas. Eles queriam pegar aquilo que eles entendiam ser a palavra de Deus e colocar e enfiar a goela abaixo. Esse é o jeito certo. Essa é a maneira certa. Façam assim, senão vocês estão perdidos. Esse João, ele não combina com o nosso jeito. Ele está lá no deserto. Lembra que João era filho de sacerdote. Então você imagina como o establishment religioso ficou ofendido ao ver João fazer aquilo. João era como se fosse uma ovelha negra, no deserto, falando e pregando contra a liderança religiosa. Vivendo uma maneira simples, ascética. Pelo de camelo, roupa, gafanhoto e mel como comida, e os religiosos, naquela pompa toda, naqueles trajes cerimoniais, falavam assim: esse cara é um endemoniado. E esse Jesus então, ele é o oposto desse João Batista. Eu não vejo Jesus jejuar, eu vejo Jesus na festa, comendo, bebendo. Jesus era chamado de beberrão e glutão, de comilão. Esse cara também é um louco. Esse cara é amigo de pecadores. Esse cara é amigo de publicanos. Esse cara é ralé, se mistura com qualquer um. Os fariseus estavam fazendo uma análise, não da essência, mas do exterior. Por quê? Porque os fariseus viviam de exterior. Eles viviam de ritualismo. Eles viviam daquilo que as pessoas achavam dela. E no versículo 35 diz: mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Embora os religiosos da época rotulassem João como endemoniado e Jesus como louco, amigo de pecadores e de publicanos, o que Jesus está falando é o seguinte: quem anda comigo sabe quem eu sou. Os discípulos de João Batista conhecem João Batista, e os meus discípulos conhecem a mim. Os meus filhos me conhecem. Os discípulos que passavam o dia inteiro com Jesus. Os discípulos que sabiam que Jesus não era simplesmente um comilão e um beberrão. Os discípulos que sabiam que Jesus, ele ia atrás das pessoas necessitadas, aflitas. Jesus não tinha medo das pessoas. Jesus não queria status ou fama. Jesus veio consertar vidas. Jesus veio tocar em enfermos. Jesus veio mexer com as pessoas. Os discípulos de João Batista conheciam a vida de João Batista. Esse cara que vive no deserto e que chora dia e noite para que o povo se arrependa dos seus pecados. Sabe, a gente pode ser rotulado de qualquer coisa, ok? As pessoas podem falar o que quiserem da gente, mas os nossos amigos nos conhecem, não é? Não é isso que deveria ser? Os nossos amigos nos conhecem. Você pode me olhar e falar assim: ah, você é isso, 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 isso. Pode ser verdade ou não.
Mas quem passa tempo comigo, os meus amigos, minha esposa, minha família, sabe. Porque eles olham muito mais do que o exterior. Eles olham para aquilo que você realmente é, mais do que aquilo que você demonstra ser. A gente vive num mundo parecido com aquele mundo da época de Jesus, sabe? A gente tem muito avanço tecnológico, mas o coração humano não muda. O coração humano não muda. É pecador sempre. Sempre nós somos pecadores. Que nem a gente cantou, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim e nada encontrares de bom. De Adão até eu, todos somos iguais. E as pessoas gostam desse negócio de viver por aparência. Mas a grande verdade é que as aparências enganam. E o que está dentro do seu coração, a sua essência, poucos conhecem. Cara, chamar João Batista de endemoniado e Jesus de amigo de pecadores? Para os religiosos ainda da época, aquelas pessoas que conheciam a lei, nada do que João Batista pregava era algo falso. Mas só que os fariseus não suportavam João Batista, porque no fundo, os fariseus sabiam que João Batista estava cutucando na ferida deles. João Batista estava denunciando a corrupção desses caras. E Jesus, olha, eu fico imaginando o seguinte: imagina aquele cara santo, que se posa de santo e que não quer contato com ninguém, está sempre em cima do pedestal. Mais ou menos os fariseus, e os fariseus olham para Jesus, indo para a casa das pessoas, falando com as pessoas, tocando nas pessoas e tendo muito mais respeito e admiração das pessoas. Eu acho que os fariseus começaram a recriminar Jesus, no fundo, por inveja. Porque eles estavam perdendo poder para Jesus. Fiquei pensando essa manhã um pouquinho sobre Jesus ser amigo de pecadores. Eu não sei se, provavelmente sim, os fariseus falaram isso de uma maneira negativa. Mas eu fico pensando o seguinte, cara, graças a Deus que Jesus é amigo dos pecadores. Porque isso quer dizer que Ele pode ser meu amigo. Ele é meu amigo. Aliás, foi o próprio Jesus que falou que Ele não veio buscar os limpos, que Ele veio buscar os pecadores. Ele não veio buscar aquelas pessoas que estão saudáveis. Ele veio buscar aquelas pessoas que estão doentes. E quando você entende realmente, cara, Jesus, Ele comia com pecadores, conversava com pecadores, amava os pecadores, como eu, como você. A gente vive num mundo de muitos extremos, e ainda mais no mundo democrático como nós vivemos hoje, onde a opinião das pessoas é levada em conta, a gente cai num risco muito sério de conviver com intolerância. Tem muitos de vocês que têm pavor, por exemplo, de homossexuais. Ok? Recrimina, xinga, abomina essas pessoas. Mas para o seu governo, se Jesus viesse hoje, Jesus não estaria aqui dentro. Ele estaria lá fora conversando com eles, enquanto nós estamos aqui. Enquanto nós achamos preconceito nas pessoas,
Jesus seria o primeiro a ir lá fora e bater um papo com ela. E a gente fala assim, cara, esses fariseus, eles rejeitaram João Batista. Lembra que a gente falou? Dentre aqueles que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Um cara desse calibre chamaram de endemoniado. E Jesus chamaram de beberrão e comilão, glutão. E a gente muitas vezes comporta da mesma maneira. Eu acho que temos um convite implícito no texto. Mas a sabedoria comprovada por todos os seus discípulos tem uma chamada para nós que somos discípulos de Jesus, a sermos assim também, como o nosso mestre é. Meus irmãos, a gente precisa parar um pouquinho de emitir juízo sobre as pessoas, como os fariseus emitiam juízo. E a gente precisa amar as pessoas, acolher as pessoas. Você não é Deus para emitir juízo sobre as pessoas. Você não é Deus para rotular pessoas. Nós somos filhos. E a gente acha que nós somos melhores. Só porque a gente acha, é estranho isso, mas a gente acha que a gente é mais limpinho porque antes de conhecer Jesus a gente não era prostituta. A gente não era homossexual. A gente acha que é melhor do que eles porque a gente nasceu num lar cristão. A gente acha que a gente é melhor do que eles porque a gente cursou faculdade, tem diploma. Mas quem disse que o pecado que habita dentro do seu coração é menor do que o pecado deles? Quem te ensinou isso? Às vezes você, na sua casa, limpinho, pode estar pensando algo que equivale a se prostituir. Eu queria que nessa manhã a gente pudesse meditar um pouquinho, pudesse colocar a nossa vida diante de Deus sobre essa questão de que Jesus tem um contato maior com os pecadores do que com aquelas pessoas que acham que não tem pecado. Foram os pecadores que ouviram a mensagem de Jesus e se arrependeram. Quem acha que sabe muito, ignora quando a verdade vem. E o meu maior medo é ser como os fariseus. Achar que conhecemos muito, achar que podemos muito, mas perdermos a essência do negócio. Eu creio que é muito melhor nós reconhecermos a nossa condição de pecado, nos humilharmos diante de Jesus, pedirmos socorro para Jesus, para que Jesus possa consertar a minha vida. João era um cara que jejuava todo dia. Jesus era um cara festeiro, né? Se na linguagem de hoje provavelmente chamariam Jesus de quase baladeiro. Mas que valor tem esses pré-julgamentos? Não tem nenhum valor. Porque aquilo que eles faziam não era para prazer próprio.
era porque aquilo era a vontade de Deus. João jejuava para trazer o povo ao arrependimento. Jesus ia para as festas para ir buscar o povo que estava perdido. Eu queria que a gente pudesse ter esse coração. Sabe? Quando a gente... a nossa vida é assim, nós julgamos muito. Nós julgamos muito. Né? E quem julga sempre é julgado. E quem é julgado sempre tem a vontade de julgar mais alguém. O convite da palavra de Deus é: nós não fazemos isso. É olharmos para Jesus. É colocarmos a nossa vida como ela é diante de Deus. E aceitarmos uns aos outros como nós somos. Vamos nos colocar diante de Deus em oração.